Você confiou no INSS e nunca conferiu o valor da sua aposentadoria. Estou certa? Pois é, a gente precisa te contar uma coisa. Erro no INSS não é exceção, gente, é rotina. E hoje você pode descobrir que tem dinheiro parado esperando uma revisão. Olá, minha gente, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Aquele papo direto, descontraído e sem enrolação para entender tudo aquilo que o INSS insiste em complicar. Aqui a regra é simples, você traz a dúvida e a gente entrega a solução. Ou, como gostamos de dizer, o desembaraço previdenciário da semana. Então, ajeita a coluna, prepara o cafezinho e vem com a gente. Hoje vamos falar de um assunto que dá frio na barriga: revisão de aposentadoria. É aquele tipo de tema que todo aposentado deveria assistir com papel e caneta na mão. Isso mesmo. E se você não se identificar, provavelmente conhece alguém que vive dizendo: eu acho que meu benefício está baixo, mas tenho medo de mexer. O medo de perder é comum, mas você sabia que o maior risco pode ser justamente nunca revisar? E vamos agora para o nosso bloco bate-bola. Nesse bloco, nós respondemos 4 perguntas que gostamos de classificar como as campeãs da semana, as perguntas que bombam no WhatsApp, as clássicas da madrugada e aquelas do áudio longo, que parece um podcast. E vamos para a dúvida campeã da semana. Doutora Sueli, por favor, responda. Quem já se aposentou pode pedir revisão mesmo depois de anos? E a resposta é mais simples do que parece, gente. Pode sim. Contudo, existe um prazo, que é um prazo de 10 anos para você revisar esse benefício. Esse prazo, gente, ele é contado a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira parcela. Então, passou disso, você perde o seu direito de revisar. Fiquem atentos a esse prazo. E lá vem a analogia. É como garantia de geladeira, só que muito mais caro. E olha, tem aposentado descobrindo o erro do cálculo depois de 5 ou 6 anos e recuperando esses valores atrasados. Você sabe quando começou a contar o seu prazo? E agora vamos para a nossa segunda pergunta do bloco, gente. É aquela que vive bombando no WhatsApp. E é a seguinte: aposentadoria concedida automaticamente pode ter erro no cálculo? Desembaraça essa para a gente, Rafael. Agora, essa é de dar nó nos cachinhos, mas a gente vai desembaraçar rapidinho. Pode sim, Sueli. E mais do que você imagina, muitos benefícios eles foram concedidos de forma automática, com base exclusivamente no que aparece no extrato do CNIS. E o problema é que o CNIS, ele nem sempre está completo. Isso é verdade, gente. O detalhe que muitos segurados não sabem é que o sistema de cálculo do INSS, ele vai considerar o que está no CNIS. Ou seja, se o seu salário não aparece lá, na hora de fazer o cálculo da média, esse salário não vai integrar o cálculo e pode vir com um valor bem menor da sua aposentadoria. E muitas vezes o salário até vem, mas ele vem bem mais baixo do que o real, do que você realmente recebeu naquele mês. Então, a sua aposentadoria ou seu benefício também vai ser calculado para menor. E o pior não é isso. Se ficam fora justamente os maiores salários, o prejuízo pode ser enorme e permanente. Isso mesmo. Já vimos casos de vínculos antigos não computados, períodos como autônomo ignorados, até salários registrados com valor de salário mínimo, sendo que eles eram em valores maiores. Então, conferir a carta de concessão, linha por linha, no extrato do CNIS é fundamental. E é por isso que a gente sempre recomenda que você procure um advogado da sua confiança, especialista em direito previdenciário, para fazer uma análise do seu CNIS e do seu caso. Não confie cegamente no cálculo do INSS. Gente, confiar no sistema calculou certo é como confiar que a declaração pré-preenchida do imposto nunca tem erro.
mais o imposto da multa. Mas um erro na aposentadoria, ele vai te gerar um prejuízo mês a mês. Não caiam nessa. Prejuízo grande. E vamos para a nossa terceira pergunta, que é aquela clássica da madrugada. Essa aqui, doutora Sueli, responda ela de forma mais simples possível. Vamos lá. Tempo especial e rural, aquele período antigo que não entrou no cálculo, ele pode aumentar o valor da aposentadoria? Olha, resposta simples e direta para vocês. Gente, vai depender de dois fatores importantes. Primeiro, se o tempo pode ser comprovado legalmente, né? E segundo, se ele altera o coeficiente ou melhora a regra aplicada. Bem simples. Isso. Vamos traduzir isso só mais um pouquinho. Tempo especial, ele pode aumentar o tempo total ou até mudar a regra de cálculo. Tempo rural, ele pode antecipar a aposentadoria e melhorar o percentual. E o erro mais comum dos segurados é achar que porque o INSS negou uma vez, acabou o direito. Não é assim, gente. Especialmente em atividade insalubre, aquela atividade onde você esteve exposto a riscos, a agentes nocivos. Muita gente trabalha exposta por anos, exposta a ruído, a calor, a produto químico, mas o PPP ele não foi analisado corretamente pelo INSS, muitas vezes também foi mal preenchido pelo empregador, e isso tudo pode ser revertido numa revisão. E tem outro ponto técnico importante aí. Dependendo da data da aposentadoria, incluir tempo especial, ele pode impactar diretamente no fator previdenciário ou na regra de transição. Ou seja, não é só tempo, gente, é estratégia de cálculo. E a maioria dos segurados geralmente pensa assim: foram só 2 aninhos de tempo rural, isso não dá nada, não, tempo rural na infância. E é aí que muitos se enganam, gente. Esses 2 aninhos, eles podem mudar completamente a regra do jogo, inclusive a regra de transição que você pegou na sua aposentadoria. Às vezes, o que parece pequeno no papel é grande no bolso. Então, assim, ó, pensa assim, tempo ignorado é dinheiro perdido nesse caso aqui. Não pode deixar passar. E agora, para a gente fechar nosso bloco aqui, vamos para a nossa quarta pergunta, que é aquela do áudio longo, de 3 minutos. E quem vai desembaraçar essa para a gente vai ser a doutora Rafaela. Vamos lá, é a seguinte: pedir revisão pode diminuir a minha aposentadoria? Ou gerar cobrança do INSS? Essa é delicada, hein, Rafa? Essa é delicada e muito embaraçosa. Vamos desembaraçar ela aqui agora para o pessoal. Vamos agorinha. Olha, essa resposta bem direitinha. Existe risco, sim, mas ele é analisável e previsível. Primeiro ponto técnico. O INSS ele pode revisar o benefício se identificar erro material ou ilegalidade. Mas isso não acontece simplesmente porque você pediu a revisão, e sim porque, de fato, ali existe esse erro. O que pode acontecer é que, ao revisar, o INSS pode descobrir que houve um erro no cálculo favorável ao segurado, certo? E por isso, o estudo prévio ele é indispensável para evitar justamente que ocorra isso. Exatamente. Mais uma vez aqui a importância de você buscar um profissional, né? Um advogado especialista em previdência para te ajudar com essa revisão, né? E um outro ponto importante também, Rafaela, que a gente tem que deixar aqui para o pessoal, é que existe uma diferença entre erro de cálculo e interpretação de regra. Então, assim, nem toda revisão ela vai dar margem para redução, gente. O macete, né, que quase ninguém conta, é que a revisão ela vai começar sempre com uma simulação bem detalhada do seu caso, é um estudo personalizado que tem que ser feito. E isso tudo antes de protocolar qualquer revisão ou qualquer período. Ou seja, não é de qualquer maneira. Aqui a gente está trazendo essa informação de cunho bem informativo, uma orientação para que, se você acha que tem direito a uma revisão, faça com responsabilidade e com um profissional técnico habilitado para esse serviço, certo?
Isso mesmo. Pensa assim, você vai reformar uma casa. Se você for reformar uma casa, o que é que você precisa? Você faz uma planta, você faz um orçamento para saber quanto é que você vai gastar, você faz um planejamento antes de quebrar qualquer parede. Já pensou? Revisão não é tentativa, é estratégia. Mais uma vez, é estratégia. Procure um advogado especialista em direito previdenciário, porque ele é habilitado, é a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de estratégia, esse tipo de análise, esse tipo de cálculo, ok? Exatamente. E o erro aqui, gente, o maior risco talvez seja, não é nem revisar, mas é passar anos recebendo menos do que você deveria. E isso pega mal, né? Muito mal. Muito mal, roteiro. E se você chegou até aqui, você já sabe mais do que muita gente que vive sofrendo com o INSS, não é, Rafael? Eita, é isso mesmo. E não esquece, direito que você não conhece é dinheiro na mesa do INSS. Nos vemos semana que vem, gente, nesse mesmo horário, com mais um bate-papo previdenciário. E aí, gostaram? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que vive perguntando se está recebendo certo do INSS. E não esquece de ativar o sininho, gente, para vocês não perderem nada. E comenta aqui, você já conferiu a sua carta de concessão? Já sabe se está tudo certinho lá, se você não tem direito a uma revisão? E assim fechamos mais um desembaraço previdenciário da semana. Até o próximo episódio, porque previdenciário ele não precisa ser complicado. Basta Basta desembaraçar. desembaraçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.